As forças americanas lançaram uma operação militar de grande escala na Venezuela durante a madrugada de sábado e capturaram o ditador Nicolás Maduro e sua esposa, tirando-os do poder e retirando-os do país, com o propósito de acabar com um regime que sucateou a nação e virou um refúgio para narcotráfico e repressão interna. Não faltará gente para criticar. Os mesmos que viram com horror as invasões que derrubaram tiranias e ignoraram décadas de miséria socialista, agora vão lamentar o imperialismo americano. Mas a realidade é simples. Quando um regime se volta para o tráfico, terrorismo e violações de direitos humanos e tudo que ele entrega ao seu povo é miséria e caos, a ação direta de proteção à estabilidade se torna uma opção legítima de política externa. Acabou de acontecer, todos os jornais estão dando, Trump invadiu a Venezuela e prendeu Maduro. Olha, é difícil de acreditar, porque a maior parte dos analistas sempre disse que o Trump estava cercando Maduro, estava espremendo o regime, mas não daria esse derradeiro passo. Deu. Agora, eu vou te contar o que aconteceu, mas também como fica a geopolítica na América Latina e, sobretudo, como isso deve ser um alerta grave para o Lula. Muito bem, por que eu digo que esse passo estava todo mundo apostando que não seria dado? Que o Trump estava cercando, mas espremendo, mas não invadiria? Porque isso tem um custo grande, não apenas de dinheiro, claro, uma invasão bélica custa dinheiro, mas também um custo político, tanto interno, porque o Trump precisa justificar isso internamente para a sua população, para o seu Congresso, mas também porque ele precisa fazer essa justificativa também para a comunidade internacional, para a ONU, para o Tribunal Penal Internacional e etc. Veja, o Maduro preso, ele não pode simplesmente arrancar o Maduro dali e colocar sentado no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional, você entende? Tem uma costura a ser feita porque essa invasão não foi autorizada pela comunidade internacional, não foi autorizada pela ONU. Eu vi até algumas pessoas dizendo assim, olha, o que o Trump fez é a mesma coisa do que o Putin fez na Ucrânia. É óbvio que não é a mesma coisa. Não faz sentido moralmente você comparar uma coisa com a outra. O que o Putin fez foi expansão territorial. O que o Trump está fazendo é evitar que a Venezuela faça do narco-estado dela uma ponte para os Estados Unidos. Faça da ditadura que o Maduro instalou lá um perigo para a democracia dos americanos, do próprio país do Trump, né? Então, quer dizer, moralmente é óbvio que não tem nenhuma comparação, mas do ponto de vista jurídico, realmente você tem que olhar e entender que o Trump também não tinha autorização para essa invasão. E ele vai ter que fazer essa costura, baseado nessa questão moral que eu acabei de dizer, posterior. Tanto para levar o Maduro para ser julgado no Tribunal Penal Internacional, quanto para ter o apoio da ONU, da comunidade internacional e, com isso, ganhar legitimidade à medida que ele tomou. Isso é relevante, isso tem um custo, isso é difícil, isso pode criar, inclusive, uma tensão internacional. Se esse apoio não vier, pode se criar uma tensão até entre grandes nações. Se o apoio vier, no entanto, isso muda sensivelmente a geopolítica da América Latina. Por quê? E é muito provável que esse apoio venha, né? Claro, enfim, pode demorar um pouco, pode ser custoso, como eu mencionei, mas virá. E isso vai significar que, dentro da América Latina, os Estados Unidos não aceitarão regimes ditatoriais como o do Maduro, não aceitarão narco-estados como o do Maduro. E aí é que é o lance. Porque isso pode servir, ou deve servir, ou deveria servir como um alerta grave para o Lula. Por quê? Porque nós estamos aqui no Brasil diante da criação de um narco-estado para o futuro. Claro, isso é claro. As recusas ao combate à criminalidade adequadas, a recusa, inclusive,
a que a gente entenda como as facções que existem aqui como grupos terroristas, enfim, toda a parafernália que nós sabemos que as esquerdas criam para vitimizar o criminoso e glamorizar a criminalidade, faz com que a gente esteja na escala ou numa escalada para criarmos aqui um narco-estado dentro do Brasil. Toda semana você ouve alguma coisa sobre uma facção criminosa. Toda semana, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja no Nordeste e assim por diante. Então, esse é um problema. E em termos de autoritarismo, a gente sabe muito bem, o STF não nos deixa mentir, que também estamos numa escalada para isso. Então, se a América Latina começar a ser varrida de autoritarismos e de criações de narco-estados para o futuro, talvez o Brasil do Lula esteja ou possa estar em algum momento na mira do Trump. Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou e, principalmente, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não custa nada e nos ajuda enormemente. Para você basta um clique, mas para nós muito representa. Obrigado. Trump disse que a América continuará envolvida no futuro da Venezuela, inclusive em setores-chave como o petróleo. Uma nação com as maiores reservas de petróleo do planeta não pode continuar nas mãos de um regime que transformou riqueza natural em catástrofe social. Para as reações internacionais, mesmo vindas de aliados acostumados a condenar qualquer ação americana, a operação mostra que os Estados Unidos vão agir sempre que os interesses e a estabilidade do hemisfério estiverem em jogo. Maduro sempre governou à base da repressão, da miséria e da propaganda ideológica, enquanto transformava um país riquíssimo em um estado falido. O ataque à Venezuela pode até gerar indignação em certos círculos progressistas, mas expõe uma verdade. Ditaduras não caem com notas de repúdio ou discursos vazios. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very... Well, I don't have much to add to what you've heard now, other than the following points. Nicolas Maduro was indicted in 2020 in the United States. He is not the legitimate president of Venezuela. That's not just us saying it. The first Trump administration, the Biden administration, the second Trump administration, none of those three recognized him. He's not recognized by the European Union and multiple countries around the world. He is a fugitive of American justice, with a $50 million reward, which I guess we saved $50 million. And make sure. Yeah, exactly. But don't let anybody claim it. Nobody deserves it but us. But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy, like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American oil companies, is going to flood our country with gang members, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them like he was able to do with the Biden administration. Basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks. I'm going to do this. I'm going to do that. When I get there, we're going to do this. We're going to take. This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, if he says he's serious about something, he means it. And this is something that was a direct threat to the national interest of the United States, and the president addressed it. There's a president of peace, by the way. I told you what I just said earlier. This guy had multiple opportunities to find his way somewhere else and figure out another. He could have been living somewhere else right now very happy, but instead he wanted to play big boy. And so now, he's got other sets of problems on his hands. And but I think that the message here should be for the world. Look, the president doesn't go out looking for people to pick fights with. He's not generally wants to get along with everybody. We'll talk and meet with anybody, but don't play games. Don't play games with this president's in office, because it's not going to turn out well. And so I hope that I guess that lesson was learned last night, and we hope it'll be instructive moving forward. Quando um regime ignora eleições livres, destrói a economia e empurra milhões de pessoas para o exílio,
a omissão internacional deixa de ser neutralidade e passa a ser cumplicidade. A ação dos Estados Unidos demonstra força, pragmatismo e uma mensagem clara ao mundo. Há limites para o autoritarismo quando ele ameaça a estabilidade regional. Resta saber se a comunidade internacional terá coragem de abandonar a hipocrisia e ajudar o povo venezuelano a reconstruir seu país, ou se preferirá, mais uma vez, defender ditadores em nome de uma ideologia fracassada. E a queda de Maduro pode ser apenas o começo de uma nova era de responsabilidade geopolítica na América Latina, uma era onde ditaduras repressoras não acham mais refúgio impune à sombra da democracia e da lei internacional. Lograron hoy los venezolanos la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Hoy son libres. Espalda está la Plaza de Bolívar y en la Plaza de Bolívar están esos venezolanos que hoy tienen la esperanza de que están a pocos minutos de recibir la noticia más esperada y quizás un poco más de 20 años. Hoy rogamos a Dios que la esperanza pueda volver a estas personas. Tenemos muchos años que todavía, bueno, pero por lo menos estamos saliendo de una de las peores ratas de Venezuela. Gracias al gobierno de Trump por esta libertad que nos está brindando. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón sale respetando la virtud. Gobierno ya cayó gracias a Trump. Venezolana, tengo 10 años aquí, soy residente, agradezco mucho a este país por haberme abierto las puertas, pero salí de mi país porque tengo un hermano que lo mató la tiranía, el gobierno venezolano, solo tenía 22 años, nos arrebataron un hermano, un hijo, un tío, y así como la sangre de él y la cantidad de sangre derramada por muchos compatriotas, hoy se está haciendo justicia. Al fin, señor, gracias. Gracias, mi Dios. Es lo mejor, es una noticia para todos los venezolanos con mucha alegría. Marco. Ay, vamos, vamos. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.